E aí, pessoal, como é que vocês estão? Shalom para todos. Aqui quem vos fala é o seu amigo Jefferson Alves e estamos aqui para realizar a primeira pregação deste canal. É isso mesmo, vamos realizar juntos aqui a primeira pregação. Mas antes de mais nada, calma, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu neste canal, aperte o botão de se inscrever aqui. Se inscreve e vamos caminhar junto aqui nessa caminhada onde eu quero servir você e também pedir a Deus que te abençoe de maneira rica e abundantemente. Quero pedir também a sua força, dando muito like. Vamos apertar bastante o botão de like aí, galera, fazendo com que o YouTube entenda que esse canal é extremamente relevante e agrega muito valor às pessoas aqui. Também faça um comentário aqui embaixo livremente, me dando feedback do que você está achando, comentando como é que está o áudio, fazendo elogios ou até críticas construtivas para que eu possa me desenvolver, para que eu possa crescer e também cada vez mais melhorar em tudo aqui, para também você também ter e receber o melhor que você pode e merece, tá legal? Bom, no assunto de hoje, na pregação de hoje, nós vamos falar de um assunto extremamente importantíssimo, importante para todo ser humano, esse assunto que é a fé. Nós vamos falar da fé hoje aqui. E então vamos lá na palavra de Deus, que é o manual de vida para todo ser humano, para todo cristão. A fé que, independente da religião ou crença, todo mundo tem fé em algo. Alguns têm fé em um time de futebol que torce, alguns têm fé no dinheiro, outros têm fé em Deus, no que você crê, na pessoa divina e em outras fé que existem por aí. Mas na primeira epístola de João, na palavra de Deus lá no Novo Testamento, primeira epístola de João, capítulo de número 5, o versículo de número 4, vai nos dizer a seguinte mensagem: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no verso 5 vai continuar dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Fé. Fé, essa palavra tão pequena, mas que tem um poder enorme. Uma palavra de duas letras, pequeniníssima, mas que tem um poder extremamente potentíssimo. Assim como também uma palavra que é pequena, mas também tem um baita poder, que é a palavra paz. Três letras, mais as duas, fé, paz, somam um poder imensurável. Mas focando hoje sobre a fé que acabamos de ler aqui na palavra de Deus, a fé que vence o mundo é uma fé que visa coisas eternas, uma fé que enxerga, que busca ver além da realidade que se vê com os próprios olhos físicos, mas que busca ver coisas eternas. A fé que vence o mundo, ela experimenta o poder de Deus. A fé que vence o mundo, ela ama Cristo de tal maneira que, de tanto amar Cristo, ela rejeita os prazeres desse mundo, os prazeres seculares. Ela rejeita as coisas que não agradam a Deus. A fé que vence o mundo faz com que a gente perca a atração em coisas seculares desta terra, tendo somente a fé focada em Deus e nas suas coisas que Ele tem para nós, que são bem maiores e bem melhores do que o mundo pode oferecer a qualquer um de nós aqui. A fé que é também um dos 9 dons do Espírito Santo. Paulo vai falar na primeira carta lá em Coríntios sobre os dons espirituais do Espírito Santo. E a fé, quando nós usamos a nossa fé em Deus de maneira correta, eu quero dizer para você que algo sobrenatural acontece. Vou reforçar. Quando nós usamos a nossa fé em Deus de maneira correta, algo sobrenatural acontece. E nós temos
dentro das Escrituras Sagradas, um estudo de caso de que, usando a fé certa, algo sobrenatural acontece. Nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, como também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 1 ao número 10, nós vemos aqui a passagem do centurião de Cafarnaum, o Cornélio, que era esse centurião. Jesus estava passando ali com os seus discípulos, fazendo sua missão, seguindo ali a sua caminhada, cumprindo o que Deus falou para ele fazer. O centurião Cornélio estava em sua casa e ele tinha um servo. E a Bíblia diz que esse servo estava enfermo e moribundo. E aí, vendo aquele servo enfermo e moribundo, aquele servo precisava de um socorro, precisava de um resgate na hora para com a sua saúde. E ele soube que Jesus estava passando ali por Cafarnaum. E aí ele foi até ao encontro de Jesus, ele foi procurar Jesus e teve ali o seu encontro com Jesus. E chegando ali diante de Jesus, ele falou para Jesus: meu servo está enfermo e precisa ser curado. Um dos discípulos falou: ele merece ter o pedido atendido, porque ele ama o povo e ajudou a construir a sinagoga. E Jesus falou para aquele homem, o centurião: eu irei curá-lo. E aí, o centurião, ouvindo isso, ele falou: Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa, porque eu também sou um homem sujeito às autoridades. Eu tenho muitos servos submissos a mim. E se eu digo a um vai, e ele vai. Se eu digo a um fica, e ele fica. Se eu digo a um faça isso, e ele faz. E Jesus, vendo aquilo, se maravilhou. Será que Jesus se maravilharia, ele admiraria a nossa fé como ele se admirou da fé desse centurião? E Jesus vendo aquilo, se maravilhando daquilo, disse: em nem Israel encontrei tamanha fé igual a deste homem. E aí Jesus fala para aquele homem: vai e seja conforme feito a tua fé. E quando o centurião de Cafarnaum foi retornar para sua casa, ali ele encontrou o seu servo são, curado e saudável. Use a tua fé, não guarde a tua fé. Use a tua fé em Deus de maneira correta, porque o sobrenatural também pode acontecer na sua vida, também pode acontecer na sua casa, na sua família, ou no que você precisa. Se você precisa de um milagre na sua vida, independente da área que for, use a tua fé em Deus, use ela, pois eu te digo, pela fé em Deus, que coisas grandes vão acontecer. A nossa fé não é como um piscar de olhos rapidamente, assim, não é como um estralar de dedos assim que eu digo uma coisa e já acontece. Jesus era o Todo-Poderoso. Ele falou: vai e seja feito conforme a tua fé, e aconteceu realmente conforme a fé do centurião, que ele queria a cura e a saúde do servo dele. Mas a nossa fé é Deus nos chamando para coisas maiores. A nossa fé em Deus é Deus nos chamando para coisas maiores. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui nessa terra. Eu vou reforçar novamente para você que ainda de repente não sabe o seu chamado, mas que vai ainda achá-lo, descobri-lo e cumprir a missão que Deus te designou aqui nessa terra, que é o chamado dele. Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia rompendo em fé. Rompa em fé todos os dias da sua vida. Cumpra esse chamado de romper em fé, romper barreiras, romper grilhões, ultrapassar os limites. E eu não estou aqui falando de você querer bater o recorde do Guinness Book
ou tal ir além do que você pode, da sua capacidade, mas rompa em fé, rompa em fé, ultrapasse aquilo que de repente você na sua mente falou, eu posso até aqui. Deus te diz, você pode mais, você vai mais além. Use a sua fé para romper mais. Porque pela fé você pode clamar. Pela fé você pode enxergar e ver mudanças acontecendo. Mudanças acontecem cotidianamente. Mudanças podem estar acontecendo agora. Mudanças podem acontecer amanhã. Mas mudanças vão acontecer cotidianamente e constantemente. Você pode ver pelos olhos da fé mudança na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O que você está vivendo hoje não determina o que você pode viver amanhã. Talvez você esteja em uma situação assim de dificuldade, isso pode ser totalmente mudado a sua realidade amanhã. A tua sorte pela sua fé em Deus pode ser mudada. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas Deus me fala e está me tocando aqui pelo Espírito Santo que alguém está sendo alcançado por ouvir essa palavra. Então, tenha fé. Use a tua fé para tocar em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela teve fé. Ela estava há anos com aquela enfermidade, com aquele fluxo de sangue, 12 anos com aquela enfermidade, com aquele fluxo. E ela teve fé de que se tão somente eu tocar em suas vestes, se tão somente eu tocar na orla, a orla fica embaixo. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ali teve fé, teve atitude. Tenha fé, tenha atitude de tocar em Jesus. Você pode conferir o que eu estou falando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o versículo 21 e 22. Aí vai dizer assim: se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Aí Jesus, voltando-se e vendo, disse: tenha ânimo, filha. Tenha ânimo, mulher de Deus. Tenha ânimo, homem de Deus. Tenha ânimo, você aí, família que está ouvindo essa mensagem. Tenha ânimo. Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha que formidável isso. A fé salva. Pela fé em Cristo Jesus, eu e você somos salvos. Em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, vós sois salvos por meio da fé e também da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vós sois salvos por meio da fé e da graça. Não vem de nós mesmos, não vem de dentro de nós, mas vem de Deus e isso é dom dele. Como eu falei, a fé é um dos 9 dons do Espírito Santo. Vamos viver pela fé. A fé é um dom, mas para que ela cresça, para que ela aumente, ela precisa ser exercida, ela precisa ser praticada. A fé precisa estar em ação. Como eu falei para você da mulher do fluxo, ela teve fé, mas ela também teve atitude, ela teve a ação de ir ali querer tocar em Jesus e ela rompeu multidões. Se preciso, querido, rompa a multidão, mas não deixe de tocar em Jesus com a sua fé. Com a sua fé você pode tirar o fôlego de Jesus. Até tem um louvor de um adorador cristão que diz: tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Abraça-me. Você deve já estar sabendo de qual louvor eu estou falando e de qual adorador eu também estou aqui mencionando. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos e filhas de Deus, somos justificados pela fé. Em Romanos 1,17 vai dizer que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, de fé em fé, e o justo vai vivendo dia após dia, como está escrito.
Então que a tua fé esteja sendo fortalecida com essa palavra, com essa pregação. A tua fé esteja alicerçada na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Que a tua fé esteja cada vez mais aumentada. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus deste humilde servo, deste humilde filho de Deus aqui que está transmitindo e compartilhando a boa nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, exerça a tua fé. Use a tua fé. Não guarde, não retenha, mas use de maneira correta. Que a tua fé não esteja firmada apenas nas coisas que Deus pode fazer por você. Deus pode fazer muito por você e Ele vai fazer. Ele vai te abençoar. Mas que a sua fé não esteja firmada somente no que Ele pode te dar, no que Ele pode te proporcionar, mas esteja firmada na pessoa que Ele é. Amém? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, abençoar toda a sua alma, para que mais e mais a sua fé como um todo, ela venha a ser fortalecida, ela venha a ser blindada de coisas que possam afetar ela, que queiram diminuir ela, porque o nosso adversário, que é Satanás, que é o diabo, ele não quer que a gente, de alguma maneira, tenha fé no Todo-Poderoso. Muito pelo contrário, ele quer que a gente tenha a nossa fé fria. Ele quer que a gente não perca a nossa fé. Essa é a verdade, eu tenho que falar aqui. O nosso inimigo, que não é carne ou sangue, mas é o inimigo de Deus, que é o diabo, Satanás, ele quer que a gente congele a nossa fé. Porque se ele tirar a nossa fé em Deus, ele vai tirar o nosso poder de crer. E isso não pode acontecer. Eu quero concluir aqui também com um versículo aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Rapidamente aqui, só para encerrar, e eu já vou orar por você. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deixa eu orar por você. Deus, obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, que falou a respeito da fé, Deus. Que a fé no Senhor, na vida dessa pessoa, na casa dela e em tudo, meu Pai, tudo que ela faz, tudo que ela coloca as mãos, venha acontecer pelo poder da fé, coisas sobrenaturais. Que ela enxergue pelos olhos da fé, que ela tenha ouvidos para cada vez mais a fé dela ser aumentada pela palavra de Deus, que as palavras dela sejam palavras de fé, sejam profecias de fé, e isso venha acontecer com que ela tem fé no Senhor. Como o Senhor disse, seja feito conforme a tua fé, que assim também seja feito conforme a fé dessa pessoa. Se ela quer ver a salvação da casa dela e da família dela, que ela veja. Se ela quer ver a prosperidade, o crescimento, o melhor, uma cura, uma saúde, que isso aconteça conforme a fé dessa pessoa e o teu nome seja glorificado na vida dela. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Obrigado por você ter ficado até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos muito em breve em uma próxima ministração. Deus te abençoe muito. Eu declaro paz, luz, vida de Deus sobre tudo em ti. Amém? Um grande abraço. Até mais.